repito, o nosso tema para hoje é a nossa restauração vem no tempo de Deus. E aí nós vamos estarmos usando uma passagem bíblica que é muito conhecida da maioria dos irmãos. Muitas pessoas que têm o contato ou que têm o hábito de ler a Bíblia certamente conhecem pelo menos um verso desta passagem bíblica, que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 30. É o texto que fala sobre o choro pode vir durante a noite toda, mas a alegria certamente virá ao amanhecer. Mas, apesar de nos focarmos em especial no verso 5, mas nós vamos fazer a leitura de todo o texto. Portanto, vá comigo aos Salmos, ou livro dos Salmos, capítulo 30. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. São apenas 12 versículos, os quais nos dizem assim: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Verso 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltar-te o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo à cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornar-te o meu pranto em dança alegre. Tirar-te o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Aleluia, aleluia. Volte então os seus olhos para o verso de número 5. E esse verso começa dizendo o seguinte: porque a sua ira dura só um momento. E eu quero começar então com você refletindo sobre esta primeira parte do verso 5, sobre esta afirmação de que a ira de quem? A ira de Deus. A ira do Senhor que criou os céus e a terra. A sua ira, diz o salmista Davi, que ela dura apenas um momento. É apenas um lapso, vamos assim dizer. Mas eu quero perguntar a todos nesta noite, inclusive a mim também, se nós fôssemos pensar a princípio aqui, na ira de Deus, o que esta ira significa e o que ela representa. Então, que fração da ira de Deus, que fração da ira divina a terra poderia suportar? No que ela se transformaria, no que a nossa terra, no que o planeta se transformaria, se a ira de Deus não durasse só um momento, como afirma aqui o salmista Davi. O que seria de nós, o que seria de você, o que seria de mim, se ao invés de manifestar o seu favor todos os dias, o que seria, repito, o que seria de nós, de você e de mim,
Se Deus, ao invés de manifestar o seu favor todos os dias, nos desse exatamente aquilo que os nossos atos merecem. E os irmãos já me ouviram algumas vezes afirmar que a pior ação que nós podemos fazer diante do Senhor é aquela em que nós chegamos para Deus e dizemos: Senhor, eu quero apenas o que eu mereço. Eu quero que o Senhor me dê apenas o que eu mereço. Esta é a pior ação que qualquer ser humano pode fazer. Porque, de fato, se Deus, ao invés de manifestar o seu favor todos os dias, Ele manifestasse a sua ira, então não restaria nenhuma esperança para nós. Meus amados, por falarmos em esperança, eu pergunto, que esperança haveria para nós se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada manhã? O profeta Jeremias, ele reconheceu que nossas vidas dependem exclusivamente dessas misericórdias, quando ele mesmo afirmou no seu livro, em Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23, disse o profeta Jeremias, em reconhecimento de que a nossa vida depende exclusivamente das misericórdias divinas que se renovam. Eis o que o profeta afirmou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Observe bem o uso desta palavra. Elas são a causa. Existe algo que impede de nós sermos consumidos, e não são nossos méritos, não são nossas obras, não é a nossa bondade, não. São as misericórdias do Senhor, diz o profeta, porque as suas misericórdias não têm fim. Verso 23, renovam-se a cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. Mas a Escritura Sagrada não para por aí. Existe também uma linda declaração sobre como o Senhor, Ele tem retido a sua ira. Veja que Davi disse que a ira do Senhor dura só um momento. Então, essa declaração maravilhosa nos revela como o Senhor, Ele tem retido a sua ira, e Ele não tem nos tratado como nós merecemos. Pelo contrário, Ele tem nos tratado com profunda compaixão e misericórdia. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19, diz o profeta: quem é semelhante a ti, ó Senhor, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Poderíamos dizer, o Senhor, Ele não mantém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Verso 19, Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele voltará a ter compaixão de nós. Meus amados, nós precisamos entender esta verdade e abrir o nosso coração para recebê-la e não ignorarmos. Infelizmente, existem muitas pessoas que têm ignorado estas preciosas verdades. Diferentemente, o rei Davi, ele compreendeu perfeitamente o significado das afirmações feitas por ele no salmo que nós lemos, em especial no verso 5. Davi, ele tinha vivenciado cada uma dessas afirmações que ele faz no texto principal que nós escolhemos para esta noite. E quando ele faz as suas declarações no versículo 5, nós podemos então, à luz dessas declarações, compreendermos que Davi teve várias experiências, houve várias situações em suas vidas, ou em sua vida, em que ele experimentou cada uma destas
afirmações feitas por ele. Por exemplo, no Salmos 32, verso de número 4, ele diz o seguinte: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Houve um momento em sua vida em que ele tinha pecado. Por causa disso, ele teve que sofrer a ira de Deus. Mas ele reconheceu que a ira do Senhor durou só um momento e que o favor do Senhor foi muito maior sobre a sua vida. Mas que mesmo assim, quando essa ira estava manifestada sobre sua vida, houve então sequidão, houve então aflição, houve tristeza. No Salmo 63, verso de número 3, Davi, ele compartilha ainda uma outra experiência, agora sobre o favor do Senhor. Eis o que ele diz no verso 3: porque melhor que a própria vida é o teu amor leal e misericordioso. Por isso, os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Davi reconhece que quando o favor do Senhor vem sobre nossa vida, então, quando o favor do Senhor se manifesta sobre nós, esse favor é melhor do que qualquer outra coisa que você e eu possamos receber, que você e eu possamos ter. Quando nós voltamos os nossos olhos para o verso 3 do Salmos 30, Davi nos afirma que Deus restaurou-o completamente, evitando assim que sua vida descesse à sepultura. Ele havia enfrentado uma situação muito complicada e sentiu-se como alguém que estivesse caminhando em direção à sepultura. Eis o que ele disse no verso 3 do Salmo 30. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que eu não descesse ao abismo. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, Deus tem feito assim conosco, Deus tem feito assim com você. Todos os dias, por causa do seu favor, as suas misericórdias se renovam sobre nós, e estas misericórdias têm sido a causa de não sermos consumidos. Vamos então analisar agora, após feitas estas considerações, vamos analisar e refletirmos sobre essas três afirmações que Davi faz no verso de número 5. Vamos então à primeira delas, quando ele diz: porque não passa de um momento a sua ira. E você e eu deveríamos dizer: graças a Deus, louvado seja o Senhor por esta verdade maravilhosa. A certeza de sabermos que de fato essa ira de Deus, ela é passageira, ela dura por apenas um momento, mas nós não podemos certamente ignorar. E aqui, como um pastor que ministra e pelo compromisso que tenho com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor, eu não posso deixar de também falar a você que, apesar dessa declaração maravilhosa de que a ira do Senhor dura só um momento, eu preciso lhe dizer que existe um dia reservado para a manifestação da ira do Todo-Poderoso. Existe um dia, o qual é chamado de o dia do Senhor, em que o Senhor Todo-Poderoso irá manifestar a sua ira sobre todas as nações, sobre este mundo. Nós não podemos ignorar este fato, pois nós sabemos que horrível coisa será ter que receber a terrível ira de Deus naquele dia. E o autor aos Hebreus nos alertou. Em Hebreus capítulo 10, verso 30 e 31, lemos uma passagem também muito conhecida. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo.
Agora observe com atenção o que o autor nos revela no verso 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não se escandalize com o que eu vou dizer agora. Não tem nenhuma passagem na Bíblia, nos 66 livros dela, nós não vamos encontrar nenhuma passagem que diga que horrível coisa é cair nas mãos do diabo. Apesar de que o diabo, Satanás, é um inimigo e que causa inúmeros problemas, prejuízos neste mundo. Mas o único que irá exercer toda a sua ira, a sua justa e perfeita ira, no dia em que ele estabeleceu, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E horrível coisa, diz o texto bíblico, é cair nas mãos dele. É cair em suas mãos. Existem inúmeras passagens bíblicas que falam sobre esta verdade. Por exemplo, o profeta Malaquias também nos advertiu sobre essa situação e que nós devemos atentar bem. No capítulo 4 do seu livro, verso de número 1, o profeta Malaquias, falando sobre o dia da ira do Senhor, diz o seguinte: pois eis que vem o dia, esse dia vem, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção. Diz o Senhor dos Exércitos. Não é diz o anjo Miguel, diz qualquer autoridade desse mundo, não. Diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Pastor, e o que devemos fazer diante desta verdade? A decisão mais sensata, a atitude mais sensata que você e eu devemos tomar é arrepender-nos. Devemos aproveitar o tempo presente para nos arrependermos. E por que arrependimento nesse momento é tão importante? É porque nós temos tempo para isto. Nós temos tempo para isto. E qual é o tempo para o arrependimento? Amanhã? Daqui a uma semana? Daqui a um mês? A um ano? Não. O tempo é agora. O tempo é hoje. Pois, nos diz Davi, em sua segunda afirmação, do verso 5, do texto que nós escolhemos, Salmos 30, a sua segunda afirmação nos dá também uma razão pela qual devemos aproveitar esse tempo para nos arrependermos. Diz o texto: o seu favor, o favor divino, dura a vida inteira. E favor aqui é graça. Graça é o favor de Deus que nós não merecemos, e você sabe disto. Isto é graça, é o favor divino que nos alcança, que vem sobre nossas vidas, apesar de quem somos, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados. Esse favor de Deus nos alcança, favor que nós não merecemos, chamado de graça, graça abundante, graça que nos faz ter uma vida em plenitude, uma vida que de fato vale a pena, pois Deus nos criou para Ele. E a nossa vida só terá sentido se vivermos nele e para ele. Davi sabia que durante os anos de sua vida não houve um só intervalo de tempo no qual a graça de Deus não estivesse presente. E mesmo quando ele esteve sob o castigo divino, sempre apelou às misericórdias do Senhor. Existe um fato muito interessante na vida de Davi, que foi quando ele realizou o censo, contou, deu ordens para que contasse o número do exército ali que estava sob a sua autoridade. E não era a vontade do Senhor que ele fizesse aquilo. O fato está descrito lá no livro de 2 Samuel, capítulo 24 e verso 14. Quando Davi fez aquilo,
Diz o texto bíblico que o seu coração pesou. E Davi reconheceu que havia pecado contra o Senhor. E então o Senhor mandou o profeta Gade, para repreendê-lo. E o Senhor havia dito para o profeta, dizer para Davi, que diante do seu pecado, Deus iria castigá-lo. E Deus estaria oferecendo então 3 castigos para que Davi escolhesse. O primeiro seria então 7 anos de fome sobre a sua nação. O segundo castigo seria que os seus inimigos perseguissem Davi, fizessem guerra contra ele e o perseguissem durante 3 meses. E o terceiro castigo, o qual Davi deveria então optar, seria enfrentar 3 dias de peste sobre a sua terra. Sabe o que Davi respondeu ao profeta que Deus enviou para falar com ele? 2 Samuel 24:14. Estou muito angustiado, disse Davi. Porém, é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. O que nós aprendemos com isto? Meus amados, Davi confiava plenamente que o Senhor o restauraria no seu tempo. Não no tempo dele, Davi, mas no tempo de Deus, no tempo do Senhor. Quando nós voltamos, ou ao voltarmos nossos olhos ao Salmo de número 30, observando os versos 1 e 2, Davi, ele demonstra essa certeza. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e o que aconteceu? Tu me curaste. Tu me curaste. Davi tinha essa certeza, esta convicção, de que ao clamar, humildemente, arrependido diante do Senhor, o Senhor iria restaurá-lo. Mas Davi, ele compartilha também uma situação que aconteceu, uma outra situação ocorrida em sua vida, neste salmo que nós lemos. Por exemplo, nos versos 6 e 7, ele diz assim: eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Muitos de nós já nos achamos assim, autossuficientes, que não precisávamos de ninguém e que jamais seríamos abalados em nossa estrutura. Davi, como rei, tendo muita riqueza, o homem mais poderoso da sua nação, ele se sentiu assim, autossuficiente. Vou repetir o que ele disse. Na minha prosperidade, eu disse, jamais serei abalado. Mas olha o que aconteceu. E Davi descreve aqui, ele reconhece. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Davi, antes havia esquecido que era o Senhor quem lhe estava dando toda a segurança que ele tinha. Mas ele, por uma fraqueza, achou que não, que era o seu próprio braço, que era a sua própria capacidade. Aí o Senhor então fez o seguinte: apenas voltar-te o rosto, fiquei logo com medo. O Senhor então retirou um pouquinho a sua mão, e veio então inúmeras situações, e Davi então reconheceu, percebeu quão frágil era, que era insuficiente, e que toda a segurança e suficiência vinha do Senhor. Aí ele toma a seguinte atitude, verso 8, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. E por que ele fez isso? A resposta então nos conduz à terceira e última afirmação que nós escolhemos, do verso de número 5. Davi, ele compreendia que o choro de quem serve a Deus, o choro de quem teme a Deus, o choro de quem confia no Senhor, o choro de quem tem aliança com o Senhor, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Meus amados, eu sei que hoje, em especial nos dias que nós estamos vivendo, são muitos os momentos que têm nos feito chorar. Enfermidades, conflitos familiares, filhos que estão nas drogas, crises conjugais, solidão, isolamento, traições, morte de pessoas queridas, o pecado em nossas vidas. Tudo isto são inúmeras situações e fatos que têm produzido choro em nossas vidas e que têm feito com que muitos de nós passemos noites e noites sem pregarmos o olho, como as pessoas costumam afirmar de modo popular. Eu não sei o que especificamente tem feito você chorar. Há duas pessoas que sabem, você e o Senhor que te criou, e que ama você, apesar de quem você é, apesar de você não merecer, apesar de todas as suas fraquezas, de todas as suas falhas. Nesta afirmação, o Espírito Santo, falando através de Davi, nos leva a entender o seguinte, que aqui Deus nos promete que noites escuras serão substituídas por manhãs nas quais Ele trará plena restauração e alegria para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Ele trará plena alegria para as nossas vidas. Não será o seu cônjuge que trará plena alegria para as suas vidas, não será um carro novo que você comprar, o melhor emprego que você alcançar, a mais bela das profissões desta terra. Não, não e não. Tudo isso tem o seu devido valor e o seu devido lugar. Porém, somente o Senhor poderá trazer plena restauração e completa alegria à sua vida e também à minha vida. Eu quero então concluir as palavras desta noite, ou a ministração desta noite, relembrando as palavras, as doces palavras que o Senhor Jesus, momentos bem próximos à sua partida ou ao seu retorno ao céu, momentos antes, eu diria também, de subir à cruz, de subir ao Monte Calvário e ser ali crucificado, ele disse aos seus discípulos, Evangelho de João, capítulo 15, verso 11, tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. E a alegria de vocês seja completa. No capítulo 16, verso 22, o Senhor ainda diz, assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Em sua maravilhosa oração, falando com o Pai, em João 17:13, ele disse, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Minha alegria completa em si mesmos. Meus amados, toda noite, escute, toda noite, por mais longa que seja, sempre termina com o amanhecer. Por mais longa que seja, ela sempre termina com o amanhecer. Assim, nós podemos ter também a certeza de que nada poderá apagar a esperança de sermos cuidados e restaurados pelo Senhor. A Bíblia nos diz ainda, em 2 Coríntios 4,16, último texto para esta noite, portanto, não desanimamos.
ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Que Deus seja louvado. Minha esperança e minha oração é que o Espírito Santo tenha aplicado esta mensagem no seu coração e que você de fato tenha sido alimentado para viver então uma semana na presença do Senhor. Uma semana no sentido, eu me referindo a esta que nós estamos iniciando, mas que todos os dias por vir você possa estar desfrutando desta graça, deste favor que dura uma noite inteira. Como eu disse, não sei como está o seu coração, mas você sabe e o Senhor também sabe. Eu quero lhe convidar a orar nesse momento. Sei que você está na sua casa, talvez esteja no trabalho, não sei, mas eu lhe convido agora a colocar-se em pé e a fazer comigo, a participar desse momento de oração. E aí mesmo onde você está, você pode abrir o seu coração e pedir que o Senhor lhe restaure, no tempo dEle, conforme a vontade dEle. Aí mesmo onde você está, você pode abrir o seu coração e entregar a sua vida a Jesus, recebendo a Ele como seu único Senhor e Salvador, e passando assim a viver uma vida que realmente é a vida de Deus para nós. É a vida que vale a pena ser vivida neste mundo. É a vida que Deus planejou para cada um de nós. Vamos orar em nome do Senhor. Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade que o Senhor me deu de estar compartilhando a tua poderosa e preciosa palavra a todos aqueles que tiveram a dignidade de separarem esse tempo precioso para terem seus corações alimentados pela palavra do Senhor. Espírito Santo, visita agora cada coração, removendo o medo, removendo as tristezas, removendo as angústias. Ó Senhor, mas acima de tudo, esteja produzindo o arrependimento e o verdadeiro quebrantamento em cada coração, em cada vida que está nos vendo, que está nos ouvindo. Que a graça abundante do Senhor inunde seus corações e alcance suas vidas para o louvor da glória do Senhor Jesus, aquele que nos ama e nos amou a tal ponto de se entregar naquela cruz em nosso lugar, derramando o seu precioso sangue para nos resgatar do pecado, para nos purificar completamente, para nos perdoar totalmente e para nos oferecer gratuitamente a vida eterna. É nesse nome todo-poderoso, é nesse nome que está acima de todo nome, é nesse nome incomparável, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ao Senhor nós oramos e pela fé nós te agradecemos. Portanto,